uma notícia um pouquinho mais leve, tá? Essa aqui eu trouxe da newsletter do Felipe Deschamps. Uma boa notícia. Então, o NickBR anuncia novas categorias de domínio. Agora nós vamos ter mais domínios para com .br, tá? Então a gente vai ter o API.br, que vai ser para a gente fazer nossos projetos de API. No campo de IA, a gente vai ter o IA.br. Uhul! Mal posso esperar para todos os projetos de IA que a gente vai poder botar nesses domínios. Nós vamos ter agora, e esse aqui eu acho que é o que eu vi mais pessoas dizendo que vai ser legal, que é o social.br, que vai ser focado em redes sociais, né? Então, enfim, o pessoal tem falado muito, vamos fazer nossas próprias redes sociais BR, vamos hospedar nossos próprios servidores do Fediverso no Brasil e tal. Com esses domínios vai ficar legal, a gente vai poder ter novos domínios para fazer isso, pode ser uma coisa que cria um interesse em as pessoas fazerem isso, em acessarem esse tipo de coisa. Enfim, é só uma noticiazinha legal. Também vai ter o XYZ-BR. Eu trouxe a notícia ali, eu não tô ligado se vai ter mais, porque eu esqueci da lista toda, mas vai ter outros usos. E esse XYZ.br é engraçado porque o .xyz lá de fora, ele era para ser um domínio para coisas aleatórias, de uso livre. Exatamente o que eles falaram ali. E eu comprei até uns .xyz há um tempo atrás, para botar uns projetinhos meus e tal, porque eles custavam $1 ou $2 por ano. Eles eram muito baratos. E daí depois eu descobri, né, por que o livre mercado pressionou para baixo o preço dos domínios XYZ. A moral toda é que, como eles foram muito baratos no início, fizeram umas promoções para vender eles, muitas plataformas que estavam botando spam, que estavam botando slop, que estavam botando golpes, esse tipo de coisa, usavam vários domínios .xyz porque eles eram baratos. E vários navegadores, sites de busca, site de recomendação de conteúdo já diminuem muito o ranqueamento de domínios .xyz porque a maioria deles é golpe, a maioria deles é conteúdo, enfim, de spam. E daí eu tenho alguns domínios XYZ que, enfim, se o Google não recomenda, os browsers às vezes bloqueiam e tal. Então fica a dica para você, se for algo parecido aqui no Brasil, tem essa possibilidade. E, enfim, né, se preparem para o dia 1º de setembro, aí às 3 da tarde, quando vão vender, para vocês comprarem algumas coisas. Por favor, não comprem os domínios tecnologia e classe, senão eu vou ser obrigado a comprar de vocês, tá? Mas beleza, e daí agora, para falar um pouco de segurança da informação, que é um tópico que nem eu disse, eu curto falar dessas notícias e avisar vocês dos probleminhas e tal. Falei no início da live aqui do golpe do PayPal, que eu recebi um e-mail, mas eu não sou um especialista, né? Tem um vídeo que eu vou recomendar para vocês, se vocês curtem segurança da informação, que a gente fez um react a Cyberwitch, falando sobre como entrar no campo. E isso aqui é um tipo de golpe muito interessante que os pacotes do Python lá, o PyPy está tentando impedir isso de acontecer, que eu vou ler aqui a manchete do Deschamps, tá? PyPy adota medida de segurança contra ataques de ressurreição de domínios. O que seria isso, né? Essa investida permite que um invasor registre novamente um domínio expirado que está vinculado ao endereço de e-mail e obtenha acesso indevido às contas relacionadas. Para mitigar isso, a plataforma passará a desconsiderar automaticamente endereços vinculados a domínio em processo de expiração, para os quais não serão enviados links de redefinição de senhas. A organização ressalta que não detectará transferências legítimas de domínios ativos. O que isso quer dizer, tá, pessoal? Até botei o blog deles ali. Se você tem, por exemplo, zavak@meusite.com, né, que seria eu comprei meusite.com e sou dono do domínio, coloco um servidor de e-mail ou redireciono o meu e-mail daquele domínio. E se eu deixar expirar, não pagar mais o meusite.com, a pessoa pode descobrir que a minha conta estava usando esse e-mail em alguns lugares, como por exemplo no PyPy, para botar os pacotes lá, registrar meusite.com e daí receber os e-mails que estavam chegando em zavak@meusite.com. É a mesma coisa que eu falei, tem um vídeo aqui da Mastercard que tinha uma falha no DNS deles que estava deixando os e-mails chegarem para outro domínio também. É parecido com isso, a gente já falou, eu não vou lembrar que vídeo era isso, mas já era domínios antigos que scripts usavam esses domínios antigos, e daí se as pessoas não registravam, os scripts maliciosos colocavam código malicioso ali.
Então todos esses golpes são possíveis se vocês deixarem os seus domínios expirarem, o que é, enfim, é um problema da maneira como a gente organiza as coisas na internet. E o que é importante de uma plataforma onde se coloca código para usar, by the way, se diz PyPy ou PyPy, eu digo PyPy porque, enfim, Y é Py e I é I, né? Como diria o Lazer Martins. Mas o que é interessante de uma plataforma que tem código, tu conseguir dar um golpe desses, é que daí tu pode, por exemplo, colocar pacotes fake, modificar pacotes e botar código malicioso ali, e quando as pessoas baixarem o teu pacote, que nem a gente já falou muitas vezes, né, tu faz um ataque de cadeia de suprimentos. Aí tu pode ter um código malicioso rodando numa biblioteca que é incluída dentro do código, e quem programou aquilo não vai nem ficar sabendo, porque só vai ver o código que tá fazendo, não vai ver o código que está incluído nas bibliotecas. Um problema que é composto com vibe coding, que é composto com ferramentas automatizadas de código, tá? Então é basicamente isso. Então, assim, né, uma notícia boa, um pouco droga, um pouco salada, assim. Domínios brasileiro.social.br, uhu.ia.br, né? Pelo menos nós vamos poder ter o IBR, sabe? Papi.ai.br, esse tipo de coisa. Mas também falar desses golpes aqui que estão acontecendo, mas tecnicamente é uma notícia boa porque a plataforma está mitigando isso, mas saibam que é um golpe muito comum. Então, se vocês têm seu próprio domínio de e-mail, se vocês têm seu próprio domínio que é usado em algum lugar, invalidem todos os usos desse domínio quando vocês não forem mais donos dele, porque é um golpe que é fácil de acontecer, tá bom? Essa aqui, outra que eu vi na newsletter do The Champs, e eu precisava falar, tá? E o título que eu coloquei é assim: isso é muito Black Mirror. Isso é Black Mirror pra caralho. Entre parênteses, que bom que eu sou gamer, né? E aquele gamer com X, quem souber essa referência, deixa nos comentários aí, vai ganhar um coraçãozinho, porque é uma referência pesadíssima aí, o gamer com X. Saca só isso. E tem algumas reviravoltas nessa notícia, mas eu precisava trazer porque eu achei engraçada. Fuzileiros navais dos Estados Unidos enganam câmera equipada com IA em teste do DARPA. O sistema de detecção avançada havia sido treinado por 6 dias para identificar humanos em diferentes cenários. Os soldados foram desafiados a chegar ao robô e tocá-lo sem ser detectados. 2 militares percorreram 300 metros em cambalhotas, outro grupo se aproximou escondidos dentro de uma caixa de papelão e um terceiro usou galhos de pinheiro como camuflagem. Todos obtiveram sucesso. O experimento evidencia um fenômeno conhecido como mudança de distribuição, que ocorre quando IAs falham diante de situações distintas do treinamento. As informações são desse site aqui. Não achei esse site, Felipe Deschamps, tá? E nós vamos falar mais sobre isso aqui no final. 2 coisas, tá? Obviamente, eles estão descrevendo coisas que os gamers sabem fazer, como, por exemplo, né, jogar Elden Ring ou Dark Souls, que é dar cambalhota o tempo inteiro. Então esse aqui é um dos meus vídeos favoritos na internet. Então, eu adoro esse vídeo do Guaxinim rolando como se ele estivesse lutando contra um chefe do Elden Ring ou do Dark Souls, tá ligado? E daí tem a edição com a música ali e tal. Que é o que as pessoas fizeram para enganar esses robôs, aparentemente. E isso aqui também, né, que é, obviamente, entrar dentro de uma caixa pra não ser detectado, é Metal Gear, né? É a série, né? Um dia nós ainda vamos fazer uns vídeos sobre a série Metal Gear, que eu acho que tem várias coisas interessantes, inclusive sobre tecnologia lá. O Kojima é um absoluto homem louco, né? Já tá saindo os trailers do Death Stranding 2, que é meio que o sucessor espiritual do que ele fazia aqui na série Metal Gear. Beleza. Então os gamers, né, saberiam sobreviver ao apocalipse zumbi dos robôs. O que eu achei estranho, tá, pessoal? A matéria que eu achei sobre esse estudo específico, eu não achei esse site Rude Vulture aí. A matéria é de 2023. É basicamente essa matéria aqui, tá? Desse site Petapixel. Tem algumas outras fontes lá, porque na realidade a fonte é um livro, tá? Que daí é um livro desse Paul Sherry, que é um cara que trabalhava no Pentágono, em que ele descreve esse caos que aconteceu, tá? Então, primeiro que não foi agora que aconteceu, porque era um livro que estava sendo lançado em 2023.
Tá? E outra coisa, então assim, estranho isso, Deschamps, da onde que tu tá tirando essas tuas fontes das notícias? Eu prefiro que vocês colocassem o link das fontes, nem que fosse embaixo pra gente entender, e eu não encontrei esse site, se vocês encontrarem que site Rude Vulture é esse, da onde que eles tiraram essa notícia, mas é essa notícia que eu encontrei aqui, tá? É exatamente o mesmo caso, a maneira que as 3 pessoas fizeram, e aparentemente é do livro de um estadunidense do exército que eles fizeram esse experimento lá. Outra coisa que eu achei estranho, tá? Esse negócio da mudança de distribuição, quando eu tava lendo isso, vocês não acharam isso estranho, tá? Porque assim, pra mim isso aqui, tá, é uma maneira muito burra de falar o que que foi, é uma maneira muito mal explicada do que é, só que parecendo que é inteligente, tá? E isso aqui me faz achar que é uma coisa que, enfim, eu tenho desconfianças já há muito tempo, não teria muito problema nisso, mas que o Deschamps usa IA pra gerar essas coisinhas dele aqui, tá? Ou quem faz isso pro Deschamps. Porque isso aqui é uma maneira que a IA explicaria a coisa. Ah, esse é um efeito que se chama mudança de distribuição, que corre quando situações distintas do treinamento acontecem. O que tá dizendo, tá? Ele treinou com fotos de soldados e não com fotos de caixa e com foto de gente rolando e com foto de árvore, entendeu? Então, o treinamento não tinha dados suficientes para esse tipo de caso. Só que ele está dizendo, a distribuição de imagens do treinamento não é a mesma, então esse efeito é mudança de distribuição. Isso é só uma maneira para parecer que tu está sendo esperto e de dar uma enrolada, tá ligado? Tá, o Enzo tá dizendo que Rude Vulture é um site que aparece no Google, no DuckDuckGo, mas não apareceu no Google, porque aparece da banda. Eu não tinha achado no DuckDuckGo também, e daí eu fui no Google, mas tu tem razão, vai ver esse site, ele é mal cotado. Mas então assim, eu fiquei com medo quando eu achei que o site não existia, e quando eu vi essa coisa, que talvez ele tivesse inventado uma fonte, quando a fonte que eu encontrei na internet foi essa do Petapixel, tá? Mas então estranho, assim, engraçado, pude mostrar o vídeo do Guaxinim rolando, mas da onde que tu tirou essa notícia? Ela é de 2 anos atrás, ela não é bem a notícia, e isso é um dos problemas que a gente tem, às vezes, com notícia de informática, notícias no geral, às vezes ela requenta umas fontes, e daí elas vão passando de mão em mão, assim, um blog fala de uma fonte requentada, aí chega num site grande, assim, e daí outros veículos menores falam, e daí tu não sabe direito, por isso que eu gosto sempre de tentar ir atrás da fonte das coisas, nem sempre eu consigo ir atrás de tudo, mas eu recomendo que você sempre tentem ir atrás da fonte das informações.